Parte 3. O abraço que nunca teve fim. O tempo na casa dos Almeida não curava. Apenas cristalizava a ausência em formas diferentes. Para Laura, era um buraco no peito que latejava em datas especiais. O aniversário de Tiago, o Natal, um domingo qualquer, em que ela fazia seu prato favorito por puro reflexo. Para Lucas era uma sombra silenciosa que o acompanhava no escritório, uma raiva que se transformara em um cansaço pesado e resignado. Ele carregava o segredo do ML como uma pedra no bolso, tocando nela mentalmente todos os dias, indeciso. Para Eduardo, o tempo era um cinzel. Cada dia entalhava um pouco mais de cansaço em seu rosto, um pouco mais de curvatura em suas costas. A construtora Almeida e Filho ainda funcionava, mas o e Filho no logotipo parecia uma zombaria. Lucas era um braço direito extraordinário, mas Eduardo via nele a sombra da dor, a responsabilidade precoce que o irmão fugitivo lhe impusera. A alegria de construir havia se apagado. Agora era apenas administrar, sobreviver. Ele passava as noites na varanda da cobertura, olhando as luzes da cidade. Não pensava em cifras ou em obras. Pensava naquela noite, na lasanha fria, no rosto decidido do filho. Onde estaria ele agora? Estaria com fome, com medo, saudoso? Ou ainda mergulhado na ilusão dourada de Miami? As notícias sobre o colapso de esquemas de criptomoeda haviam chegado até ele de forma genérica. Um calafrio percorria sua espinha cada vez que lia, mas ele afastava o pensamento. Meu filho é esperto, tentava convencer-se. Não se envolveria numa coisa dessas. A verdade era que ele temia descobrir. Preferia a incerteza à confirmação de que seu filho estava perdido na ilegalidade ou na miséria. Foi uma tarde de outono, com o céu carregado, prometendo uma daquelas chuvas torrenciais cariocas, que o porteiro ligou pelo interfone. Senhor Eduardo, tem um moço aqui, diz que é seu filho, mas tá meio desaprumado. Quer que eu libere? Eduardo sentiu o coração parar. A mão que segurava o telefone do interfone tremeu violentamente. Como? Como é o nome dele? Ele diz que é o Tiago. Senhor. O mundo girou. Laura, que estava na sala, viu a palidez do marido e se aproximou, alarmada. Quem é? Eduardo? É o Tiago, ele conseguiu dizer. A voz um sopro. Os segundos que se seguiram foram um turbilhão. Laura levou as mãos ao rosto, um misto de esperança e terror. Lucas, que ouvira a conversa da escrivaninha, ergueu-se do salto. O rosto dele não era de alegria, era de alerta máximo. Ele sabia do e-mail, sabia da queda, mas não sabia que o irmão teria a coragem menos ou o desespero de aparecer ali. Deixa ele subir, Eduardo ordenou, a voz recuperando uma firmeza que vinha das profundezas do instinto paterno, mais forte que qualquer decepção. A espera no elevador foi a mais longa de suas vidas. Quando os números do andar começaram a subir, Eduardo se dirigiu à porta do apartamento e abriu. Ficou ali, na moldura, esperando. O elevador pingou. As portas se abriram, e dali saiu uma figura que mal lembrava Tiago. Estava magro, muito magro, as roupas que um dia foram caras agora pendiam nele sujas e surradas, o cabelo estava longo e oleoso, o rosto marcado por barba por fazer e olheiras profundas. Nos olhos, outrora cheios de arrogância, havia apenas um cansaço infinito e um medo tão cru que era quase físico. Ele carregava uma mochila velha e poída. Ao ver o pai na porta, parou. Seus ombros afundaram ainda mais, como se esperasse um grito, uma porta fechada na cara. Eduardo não disse uma palavra. Não precisava. O que se passou em seu rosto foi uma guerra silenciosa e veloz. O choque com a imagem, a dor da confirmação do sofrimento, a lembrança da traição e, por fim, um amor tão antigo e teimoso que queimou tudo mais. Ele deu um passo para frente. Outro Tiago começou a gaguejar, os olhos cheios de lágrimas. Pai, eu não vim pedir nada, só queria ver se vocês estavam bem. Eu sinto muito, Eduardo não deixou terminar. Em 3 passos largos, fechou a distância e envolveu o filho em um abraço. Não foi um abraço delicado. Foi um abraço de agarramento de quem segura algo precioso recuperado à beira do abismo. Um abraço que falava: Volca, está aqui, nada mais importa. Tiago desmoronou. Enterrou o rosto no ombro do pai, que parecia mais magro e frágil do que lembrava. E chorou. Chorou com soluços roucos e abafados, de uma criança perdida que finalmente encontra o caminho. Todo o orgulho, o medo, a vergonha escorreram ali, naquele corredor. Laura chegou correndo e envolveu os dois, seu choro um lamento suave e aliviado. Meu filho. Lucas permaneceu à distância, observando a cena. A raiva ainda estava lá, firme, mas agora misturada a uma coisa estranha, pena e uma ponta de alívio. Vendo aquele esqueleto de irmão no abraço do pai, era impossível não sentir o golpe da realidade. Tiago estava destruído. Eduardo conduziu o filho para dentro, como se ele fosse de vidro. Vem. A noite que se seguiu foi de silêncios eloquentes e cuidados básicos. Laura correu para preparar um banho quente.
Eduardo deu a Tiago um pijama velho que ficou enorme nele. Não fizeram muitas perguntas, apenas o cercaram de cuidados tangíveis. Comida, roupa limpa, uma cama. Tiago tentou falar, explicar, mas Eduardo o interrompeu suavemente. Amanhã a gente conversa. Hoje, só descansa. Você está em casa. A palavra casa ecoou na alma de Tiago com uma doçura que doía. No quarto que fora seu, agora intacto como um museu, ele dormiu por 12 horas seguidas. Um sono pesado e sem pesadelos pela primeira vez em meses. Era o sono do náufrago que toca a areia firme. No dia seguinte, após um café da manhã silencioso onde Tiago mal conseguia comer, Eduardo pediu para falar com ele no escritório. Tiago entrou, sentindo-se um réu indo a julgamento. Em vez de ir para a cadeira atrás da mesa, Eduardo se sentou na poltrona ao lado dele. Conta, disse simplesmente. E Tiago contou. Tudo, a arrogância inicial, o fascínio pelo esquema, as mentiras, o dinheiro fácil, o colapso, a fuga, a miséria, a fome, o medo. A única coisa que omitiu foram as ameaças de morte dos investidores trapaceados. Não queria assustá-la Zenda Mase. Quando falou do e-mail que o enviara, Eduardo olhou surpreso. Nunca recebi nenhum e-mail, filho. Tiago entendeu então que sua garrafa no oceano jamais fora encontrada. Seu retorno foi por instinto, não uma resposta. Isso tornava o abraço do pai ainda mais milagroso. Enquanto isso, Lucas assistia a conversa pela porta entreaberta. Ouviu a confissão completa. Viu a dor genuína no rosto do irmão. E então, tomou sua decisão. Entrou no escritório. Tiago se encolheu, esperando a fúria e a acusação. Lucas não olhou para ele. Olhou para o pai. E abriu a gaveta trancada. Colocou em cima da mesa primeiro o e-mail impresso da Lan House. Eduardo leu, seus olhos umedecendo novamente. Depois Lucas colocou a pilha de documentos sobre a Aurum Digital, os relatórios de investigação, os e-mails internos que mostravam Tiago como recrutador. Eu sabia de tudo isso, pai. Desde o começo. Guardei para não te machucar mais. O silêncio foi absoluto. Tiago olhou para os papéis, o rosto pálido de terror. Era a prova material de sua ruína moral. Ele esperava que o chão engolisse ali mesmo. Eduardo olhou para os documentos, depois para Lucas, depois para Tiago. A dor em seus olhos era profunda, mas não era surpresa. Era a confirmação de um temor antigo. Por que você não me mostrou? Perguntou a Lucas, sua voz grave. Porque eu vi o que a partida dele fez com você. E porque Lucas finalmente olhou para Tiago. Porque eu esperava que ele chegasse a essa conclusão sozinho. Que tocasse o fundo e que tivesse a coragem de voltar. Ele teve. Eduardo respirou fundo. A sala estava cheia das verdades mais dolorosas. Ele então fez algo que nenhum dos filhos esperava. Empurrou a pilha de documentos para o lado. Isso aqui, ele disse apontando para os papéis, são consequências. Problemas. Nós vamos lidar com eles. Advogados, acordos, o que for preciso. Você vai enfrentar o que fez, Tiago. Vai ter que trabalhar o resto da vida para tentar reparar. Nem que seja um pouco... Tiago assentiu, incapaz de falar. Mas isso aqui, Eduardo continuou colocando a mão sobre o coração. É o meu filho e meu filho voltou para casa. Arrasado sim. Arrependido pelo que eu vejo. E é por isso que hoje é um dia de festa nesta casa. Naquela noite, Eduardo fez uma celebração íntima. Mandou Laura preparar o melhor jantar. Não era um perdão barato. Era um ritual de reintegração. Durante a janta, Lucas permanecia frio e distante. A dor dele era outra. A do filho que ficou. O leal. O esquecido. Mais tarde, Eduardo foi até o quarto de Lucas. Encontrou-o na varanda, olhando a cidade, os punhos cerrados. Lucas não se virou. Ele te destruiu, pai. E você o recebe com banquete. Lucas, olha para mim. Ele se virou. Nos olhos do pai, viu não a fraqueza que sempre imaginara, mas uma força serena e antiga. Você acha que estou celebrando o que ele fez? Estou celebrando o que ele parou de fazer. Estou celebrando que o meu filho, que estava morto para mim, está vivo de novo. A parábola não é sobre o dinheiro perdido, Lucas. É sobre a alegria de encontrar o que estava perdido. E eu? A pergunta saiu cheia de amargura acumulada. Eu nunca me perdi. Trabalhei, fiquei, lutei, e ele recebe um abraço e um banquete. Eduardo colocou as mãos nos ombros do filho. Meu filho, você está comigo sempre. Tudo o que é meu é seu. Você é a rocha desta família. Sem você eu teria desmoronado. Você não é o filho que ficou por obrigação. Você é o filho que escolheu ficar. Que escolheu a aliança, a lealdade, o amor no dia a dia. Essa é a sua herança. Uma herança que ninguém pode gastar, ninguém pode roubar. Lucas sentiu as palavras penetrarem, como um bálsamo em uma ferida antiga. Mas a alegria de hoje, Eduardo continuou, os olhos brilhando, é a alegria do resgate. É ver a centelha da consciência acender no seu irmão. É dar a ele a chance que você, por ser quem é, nunca precisou.
O perdão não apaga o erro, apenas impede que o erro tenha a última palavra. E hoje, a última palavra é família. É você, é ele, sou eu, é sua mãe, juntos, de novo. Lucas olhou para o rosto do pai, marcado pela dor, mas iluminado por uma paz que não via há anos. Então olhou pela porta entreaberta do quarto de Tiago, onde via o irmão, já dormindo, um rosto finalmente em paz. A raiva não se dissipou totalmente, mas abriu espaço para algo maior, a compreensão. Ele não era menos amado. Era de fato a âncora. E uma âncora não sente inveja do navio que foi resgatado da tempestade. Sente alívio por vê-lo seguro no porto. No dia seguinte, Lucas foi até a cozinha, onde Tiago, de pijama, ajudava timidamente Laura a lavar a louça. Lucas parou na entrada. "Tem um lugar para você na obra", disse, sua voz ainda áspera, mas sem hostilidade. "Começa de baixo carregando o material. O salário é mínimo. E você vai pagar um acordo com cada pessoa que prejudicou com aquele esquema, mesmo que leve a vida toda." Tiago parou, as lágrimas voltando aos olhos. Não eram de autopiedade. Eram de gratidão. Era uma sentença. Era uma chance. Era um caminho... "Obrigado, Lucas." Lucas apenas acenou com a cabeça. Foi o suficiente. Eduardo, observando da sala, sentiu o nó final em seu peito se desfazer. Seu filho mais velho estava começando a entender. E seu filho mais novo estava começando a reconstruir. A casa, enfim, estava inteira, não perfeita. Marcada por cicatrizes profundas, mas inteira. E naquela manhã, com o sol entrando pela janela da cozinha, iluminando os 3 homens de sua vida, o pilastro, o retornado, e ele, o pai que envelhecera anos em meses, mas que nunca deixara de amar, Eduardo Almeida sentiu uma felicidade tranquila e profunda. A felicidade de quem não perdeu nada no fim das contas. Apenas reconheceu, no retorno do filho pródigo, o valor imensurável do filho que sempre estivera ao seu lado. E soube que dali para frente a construção seria feita por 3, com alicerces muito mais sólidos os da verdade, da graça e do perdão que, mesmo tardio, tinha o poder de fazer renascer não apenas um filho, mas uma família inteira. Fim. Que o Senhor te abençoe. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal para receber mais vídeos assim. Obrigado por ter chegado até aqui.